Hoje é uma quinta-feira. Quinta-feira foi o dia qual o Senhor colocou meu coração para trazer uma mensagem aqui no lago para você. E essa semana, a mensagem a qual está no meu coração para compartilhar com vocês, ela está lá em Salmo 107. Salmo 107. O Salmo 107, ele aparentemente é longo, né? Para quem não gosta de ler muito, para quem não tem o hábito da leitura, o Salmo 107 parece longo, são 43 versos. 43 versos. Mas o Salmo 43, ou o Salmo 107, no seu verso 43, ele termina dizendo assim, ó: reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Ele termina dizendo, reflitam nisso, vocês que são sábios. Qualquer um vai refletir? Não, somente aqueles que têm sabedoria. E quem tem sabedoria? Sabedoria é dom de Deus. Então, quem tem a verdadeira sabedoria? Quem foi agraciado por Deus com a sabedoria. Que vem da onde? Do alto. A sabedoria vem de qualquer lugar. De onde vem a sabedoria? Da leitura de livros, de títulos, de MBA, doutorados. A sabedoria vem do alto. A sabedoria vem dele. E aí ele diz assim, ó, e considerem o que? A bondade do Senhor. E por que considerar a bondade do Senhor? O Salmo 107, ele vem ser um relato para nós, e ele vem contando detalhes sobre a história de um povo que rendeu graças ao Senhor. E por que esse povo rendeu graças ao Senhor? Porque Deus os abençoou. Mas por que Deus os abençoou? Porque um dia Deus falou, hoje eu vou abençoar o povo X. Peraí, hoje eu vou abençoar o José. Hoje eu vou abençoar a Maria. Hoje eu vou abençoar o Joaquim. Hoje eu vou abençoar... Foi assim? Essa resposta de gratidão do povo aqui em Salmo 107. Depois de ser abençoado por Deus, foi porque Deus, pela sua bondade... Eita, que fio horroroso aqui. Pela sua bondade, abençoou o povo. Mas ele abençoou o povo após um clamor. Ele abençoou o povo após oração. Ele abençoou o povo após o povo se inclinar para ele, se humilhar, reconhecer que tinham feito coisas que não agradavam ao Senhor, reconhecer que foram falhos, que andaram por caminhos incorretos. E ali buscaram ao Senhor, e o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, fez o quê? Chegou com resposta para esse povo. E por que o Salmo 107, ele é tão lindo? Porque, veja, ele relata a história de um povo que estava andando no deserto errante, se desviavam dos caminhos do Senhor, faziam coisas que desagradavam a Deus. Mas aí no momento da dificuldade, da dor, da aflição, da angústia, da provação, eles se inclinavam para Deus arrependidos e pedindo o agir do Senhor, e Deus ia lá e atuava e agia por bondade, por graça e por misericórdia. E aí talvez você diga assim, Débora, mas ok, mas isso vai fazer menção de um povo lá do Antigo Testamento, que idolatravam estátuas, enfim, e que quando Deus ordenava determinadas coisas, eles iam lá e faziam algo que desagradava muito ao Senhor. Não é o nosso caso hoje em dia, nós já vivemos debaixo da graça, verdade. Agora nós vivemos debaixo da graça, ou seja, muito mais graça, muito mais amor, muito mais bondade, muito mais misericórdia da parte do Senhor, porque Jesus já foi o nosso sacrifício vivo. E agora nós oramos, falamos, pedimos ao Pai, o Espírito Santo de Deus, que é nosso intercessor, nosso amigo, nosso consolador, vai diante do Pai, leva as nossas petições e o Senhor faz. Mas isso não quer dizer que nós não vamos errar, muito pelo contrário. Nós vamos errar, nós vamos falhar e nós vamos pecar. Não, Débora, mas eu sou super santo. Eu sou super santa. Eu sou assim, inerrante. Eu sou assim, perfeitão. Eu sou perfeitona, porque agora eu faço coisas na obra do Senhor, eu sou perfeita. Eu não tenho erro não, porque eu estou fazendo tudo como deve ser feito, estou sendo abençoada, Deus está derramando na minha vida, eu sou santona, eu sou certona. Olha, eu cheguei num nível com Deus que, se você for pensar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estou eu a quarta pessoa, tão santa que sou.
tão maravilhosa, tão magnífica, tão perfeita. Deus fala, eu ouço, vou lá e faço o que Deus falou e eu não falho nunca, eu não erro. Aí a Bíblia vem dizer para nós que aquele que disser que não pecou, acabou de pecar, porque é mentiroso. Por quê? Porque todo mundo peca. Então, ainda que estejamos debaixo da graça do Senhor, nós vamos cometer algo que está em desacordo com a palavra do Senhor, sabe? Nós vamos deixar de pregar para alguém que Deus queria, nós vamos deixar de ajudar alguém que deveríamos ajudar, nós vamos deixar de interceder no momento que deveríamos interceder, nós vamos talvez falar uma palavra que não devíamos falar, talvez nós vamos agredir verbalmente alguém que não devemos agredir, talvez até fisicamente alguém que não deveríamos fazer. Enfim, quantas tantas coisas, né, podemos fazer que se fosse Jesus que é perfeito, não faria, mas nós, porque somos imperfeitos, fazemos, não é verdade? E aí aqui no Salmo 107, o primeiro verso diz assim, ó, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Deem graças ao Senhor porque o seu amor dura para sempre. E aí diz assim, ó, assim digam os que o Senhor resgatou, os que os livrou da mão dos adversários e reuniu de outras terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. E aí diz aqui, ó, eles perambulavam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar uma cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo e na sua aflição clamaram ao Senhor. Então veja, talvez haja uma área na sua vida em que você esteja como esse povo, perambulando por um deserto, sabe? Uma área de dificuldade que você fica perambulando, parece que você dá volta, você fica parado, você anda errante, você não sabe o que está acontecendo. E por terras áridas, talvez tenha alguma área na sua vida que esteja seco, uma terra árida, seca, dura, que você não adianta plantar porque não sai nada dali, dali nada sai de bom. Talvez você esteja com fome de algo que você nem imagina, que não seja uma comida, que não seja um prato de lentilha, como foi o tema da semana passada. Talvez você esteja com uma fome de algo que você fala, eu preciso ter um buraco que eu preciso preencher, e você não sabe como preencher esse buraco aí, você não sabe como preencher esse buraco. Talvez tenha alguma área que você esteja com sede, que é aquilo que te causa uma impossibilidade de avançar. Sabe aquele nó na garganta, aquilo que fica aqui travado? E aí aqui diz que a vida está se esvaindo. Talvez tenha alguma área da sua vida que você está vendo se esvair. Talvez seja um casamento, um relacionamento. Talvez seja uma vida profissional, talvez seja uma vida financeira, talvez seja o relacionamento com seus filhos, talvez seja um filho seu que está diante de alguma situação e você vê ele se esvaindo. Mas aí a Bíblia diz aqui que na aflição, ou seja, na dor, na angústia, na tristeza, na dificuldade, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor no meio daquela aflição, daquela dor, daquela dificuldade. E Deus fez o quê? Ficou quieto. Deus ouviu e falou, vou ouvir. Vou deixar eles lá mais um tempinho. Ou, como eles fizeram algo que eu não gostei, agora eu vou fazer de mudo. Como eles me desagradaram ali, não vou responder eles não. Vou ficar aqui, ó. Será se Deus fez isso? A Bíblia diz assim, ó. Mas Ele os livrou da tribulação, os conduziu por um caminho seguro. Esse é o nosso Deus, que no meio da aflição nos livra. Ele é o nosso Deus, que no meio da nossa aflição e da nossa insegurança nos conduz por um caminho seguro. Para quem estava andando errante. Esse Deus é aquele que... E aqui esse Salmo 107 é lindo porque ele traz tantas situações de adversidade, né? E aí depois ele vem falar sobre uma outra situação de prisão, de sombra, de trevas. E aí ele diz assim, e a essa pessoa que estava debaixo da sombra das trevas, estava vivendo uma noite escura, estava passando por dias sombrios. Diz aqui, ó, na aflição eles clamaram ao Senhor. E o que foi que Deus fez por eles?
E aí olha o que Deus fez. Ele os tirou das trevas, os tirou da sombra mortal e quebrou todas as correntes que o prendiam. Deus é o Deus que entrou com libertação ali numa área que precisava de libertação. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. E ainda continua a Bíblia dizendo que muitos deles estavam como se fossem mar, estavam em navios, no mar, em águas turbulentas. E aí eles estavam lá no mar agitado, em águas turbulentas, e eles clamaram ao Senhor. E o que foi que o Senhor fez? Deus fez então essa tempestade cessar. Deus serenou as ondas, é assim que está escrito. As ondas sossegaram e eles se alegraram. E aí tiveram algumas situações. Que susto eu levei que os pombos voaram aqui atrás. Essa é a natureza. São os animais aqui. E aí, depois o Salmo 107 vem mais à frente dizer daquelas pessoas que estavam em situações de dificuldade, de não saber onde chegar. E aí diz que Deus conduziu eles para um porto almejado, ou seja, para o desejo deles. Para o porto. O porto é um lugar de estabilidade, onde você para, atraca, descansa, recupera. Depois ele diz aqui, olha, e o que mais Deus fez? Transformou desertos em açudes. Ou seja, aquilo que parecia não ter vida, Deus traz toda a vida, Deus traz açude, Deus traz água, porque Jesus, ele é a fonte de água viva. E aí ele continua dizendo aqui, olha, ele transformou as terras ressecadas em fontes. Ou seja, onde não havia, Deus fez jorrar uma fonte. No meio do deserto Deus fez. Deus fez ali com que os famintos chegassem numa cidade habitável. Deus ouviu eles, aquele povo em aflição. E aí a Bíblia vem dizer que esses homens, eles semearam nas lavouras, eles plantaram as vinhas. E sabe o que eles colheram? O Salmo 107 diz, uma grande safra. Diz aqui, ó, que aqueles que tinham rebanhos, os rebanhos cresceram e multiplicaram. O que é isso? Aqui a representação, reflitam nisso, vocês que são sábios, e considerem a bondade do Senhor. Qual bondade? De que quando você clama ao Senhor na sua aflição, Ele tem o quê? Ele tem o que você precisa na sua aflição. Se você tem uma terra árida, Ele tem açude. Se você tem deserto, Ele tem uma fonte. Se você tem um mar bravio, Ele tem ondas sossegando e porto seguro. Se você tem opressão, Ele tem libertação. Se você está preso no reino das trevas, Ele tem para você um reino de luz. O que Ele tem para você? Ele tem aquilo que você precisa na sua aflição. E basta fazer o quê? Clamar ao Senhor. Aí eu quero deixar com vocês um trechinho de uma música. Quem me conhece há um tempo, ou pelo menos já ouviu falando sobre isso, gente, eu sou boa de cantar que vocês não sabem. Meu Deus do céu. Sou boa de cantar que é uma bênção. Nossa, se um show de talentos me descobre, é brincadeira. Mas eu quero deixar com vocês esse louvor que diz assim, ó. Quem canta é o Renascer Prize. E ele diz, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá o quê? Nuvens que trazem chuvas de bênção. Quem é Ele? É a Ele que chega te dando escape e te dando livramento. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Deus. Receba aí o que você precisa no seu deserto. Se você clamou ao Senhor, creia que por esta palavra Ele vai te entregar aquilo que você precisa nesse seu tempo de aflição. Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.